Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre... Nós temos um texto, eu não sei se outros pastores têm ao longo da semana pregado sobre esse texto. Olha, esse texto, ele é mais rico do que parece. É um texto que nos leva à reflexão de vários outros textos antes desse e até de onde veio, nos leva a refletir, inclusive, as profecias antes do Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus nós estamos aqui hoje para falar do Senhor Jesus, aquele que se entregou para a nossa salvação, aquele que se deu por nós, aquele que entregou o seu corpo. O sangue do Cordeiro é aquele que limpa os nossos pecados. Como diz a Escritura, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Se nós formos ler apenas o texto que está em João, no capítulo 7, verso 38, o texto vai dizer: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acrescentaria o 39, isso ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado porque Jesus não havia sido glorificado. Se nós formos analisar esse discurso, voltando ao início do capítulo, nós vamos ver que o capítulo inteiro fala sobre a questão do crer ou não crer em Jesus. Você tem problemas dos irmãos de Jesus que não criam em Jesus. Você, por exemplo, como o verso de número 3, a segunda parte. Deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Ou o verso 5, onde diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas o texto aqui nos chama a crer em Jesus, como diz as Escrituras. Nos dias de hoje, é muito fácil. Nos dias de hoje, chega a ser quase inadmissível não crer no Senhor Jesus, porque nós temos muitos recursos. Nós temos a internet, nós podemos recorrer a Bíblias impressas, nós podemos recorrer a estudos já feitos na internet, ou publicados, ou em livros, ou grandes teólogos, ou grandes livros que nós temos, e mais principalmente ao Espírito de Deus que testifica a verdade das Escrituras. Então nós temos muitos recursos que eles não tinham. Ou que pior ainda, os hebreus da Antiga Aliança não tinham. Eles tinham que crer na revelação de Deus, que Deus se apresentou na Antiga Aliança. Agora aqui diz que nós devemos crer em Jesus, como diz as Escrituras. Agora existe um critério para toda religião no que tange as Escrituras sagradas daquela religião. Mas eu já adianto de que o Deus dos Hebreus, o Deus que nos criou e que fez com que Jesus viesse à terra nos salvar, ele extrapola qualquer regra de qualquer religião. Ele é maior que todas as coisas. Ele é incomparável. Se nós formos estudar como funcionavam as antigas religiões, nós temos uma boa referência num trabalho do Dr. Robert Veschels, que diz como funcionava as religiões ali do Oriente Próximo. Onde a regra de fé era o seguinte: aparecia uma deidade, um Deus, revelava ao homem, este homem transcrevia e levava essa revelação à comunidade, e a comunidade aceitava isso como um texto inspirado. Se nós formos pegar apenas esse critério, ora, Deus, quando se apresenta a Noé, no capítulo 6 de Gênesis, quando diz: farás uma arca porque eu vou dar cabo de toda a vida, e aí depois chove e acontece, até aí tudo bem. Ou se nós fôssemos pegar Gênesis capítulo 12, quando o próprio Deus se apresenta a Abraão e diz: sai da sua terra, para uma terra que eu vou te mostrar. E ali tudo aquilo cumpre, e nós vemos
lemos a história de que Deus é com Abraão, ou até mesmo quando Deus aparece na sarça ardente, em Êxodo no capítulo 3, a Moisés, até ali tudo bem, mas o nosso Deus é como está escrito em Isaías 55. Assim como os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Deus sempre extrapola isso, porque o nosso Deus, ele é incomparável. Ao contrário das outras religiões que acabaram, Deus continua vivo porque Ele é verdadeiro. Como é que começa? A diferença está na revelação de Deus, porque nós podemos confiar na Escritura. Começa em Êxodo 19, quando Deus aparece e diz ao povo, para que todo mundo ouça, não a uma pessoa que transcreve um livro para que as pessoas aceitem. Ele aparece a todo o povo e diz, se vocês guardarem a minha aliança e ouvirem os meus mandamentos, vocês serão minha possessão particular. Vocês serão meus. E aí depois, em Êxodo 19, Deus aparece no Monte Sinai e todo o povo vê, presencia, ouve e sente, porque houve tremores, houve trovões, houve relâmpagos, e Deus fala com o próprio povo. Neste momento nós temos mais de 2 milhões de testemunhas. O testemunho dessas pessoas, ele é muito importante. Por que eu creio na Escritura? Primeiro, porque nós temos testemunhas. E depois, porque o Espírito Santo testifica ao meu coração a respeito delas, dizendo, é verdade a palavra. Mas perceba que quando Deus aparece a 2 milhões de pessoas, aquele mandamento que diz, honra o teu pai e a sua mãe, ele traz um novo sentido. Porque como é que eu posso honrar o meu pai e a minha mãe se eu não creio no testemunho deles? Então isso traz um novo sentido na questão de honra o teu pai e a sua mãe. Porque o que eles te disseram que Deus fez é verdade. Então nós temos a questão do testemunho que faz com que nós acreditemos que a palavra de Deus é verdadeira. Nós temos as promessas de Deus que têm se cumprido na palavra de geração em geração, que testemunham de que essa palavra, ela é verdadeira. E nós temos em Êxodo 20, 18 a 21, onde Moisés se torna mediador entre Deus e o povo. E todas as coisas que Deus falava se cumpria. E todas as vezes que Moisés ia ter com Deus, quando ele voltava, as pessoas viam a sua face diferente. E diziam, esse homem esteve com Deus. Aí, antes de chegar à nossa questão aqui, porque nós estamos falando sobre a verdade das Escrituras, será que quando nós conversamos com Deus, será que quando nós estamos com Deus, Deus vê, as pessoas na rua veem Deus na nossa face? Porque isso é um dos testemunhos a respeito da verdade daquilo que é Deus. A respeito da verdade que é a Escritura. É aquilo que ela tem feito nas nossas vidas. É a transformação que ela faz nas nossas vidas. É a transformação que ela faz na nossa família. Isso testifica a verdade das Escrituras nas nossas vidas. Mas esse mesmo Deus que prometeu coisas, que fez maravilhas, e que o povo viu, e que o povo deu como testemunho, começa a fazer promessas, começa a dizer coisas que aconteceriam. Em Deuteronômio 18, 18, há uma promessa, que esse mesmo Moisés, que foi colocado como mediador entre Deus e o povo, Deus fala através dele, em Deuteronômio 18, 18 e 19, suscitar-lhe-eis um profeta, no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras,
e ele lhe fará tudo o que eu ordenar. E aquele que não der ouvido às minhas palavras, eu tomarei conta. Primeira escritura que diz a respeito do Jesus, o nosso Cristo, aquele que nos salvou. Que Deus iria colocar a palavra dele na boca de um profeta e tomaria conta daqueles que não ouvissem essa palavra. Isaías 9,6 diz: porque um menino nasceu e nos deu o seu governo, está sobre os seus ombros, o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, Príncipe da paz. No verso 7 diz: e vem a paz sem fim sobre o trono de Davi. Então Deus começa a revelar ao povo de que viria o Messias, de que viria aquele que proclamaria a palavra dele, que traria paz, que mudaria corações, que converteria almas e que salvaria o mundo todo. Isaías 61 não é aquele trecho que o próprio Jesus disse quando entra numa sinagoga, desenrola o rolo de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia terrível do Senhor, para pregar boas novas aos quebrantados de coração e proclamar a libertação dos cativos e dar liberdade aos algemados. Mas o mais assustador está em Ezequiel 34. Porque em Ezequiel 34, Deus fala através do profeta dizendo que aqueles pastores que estavam pastoreando o povo, estavam deixando o povo se perder. Agora, a profecia, ela é assustadoramente fiel. Ezequiel 34, 16, a palavra diz: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentarei-as com justiça. Verso 23, suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará, o meu servo Davi, que as apacentará e lhes servirá de pastor. Eu sou o Senhor e serei por Deus, e o meu servo Davi será por príncipe no meio delas. Eu sou o Senhor. E no verso 25 diz: e com ela farei uma aliança de paz. Ora, como é que o cego de Jericó aborda Jesus? Jesus, filho de Davi. Essa expressão você vai ver em Mateus 9, 27, Mateus 12, 23, 15, 22, 20, 30 e em Mateus 21, 9. O texto que nós lemos aqui: Hosana ao filho de Davi. Aí eu te pergunto, como não crer em Jesus segundo as Escrituras, já que tudo aponta para Ele? Toda a salvação, toda a aliança, tudo aponta para o Cristo. E Ele sabe disso. Ele sabe a missão dele. Mas toda vez que aquele homem ora, ele diz: não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aquele homem clamava pelo Espírito Santo. Ele andava com Deus e fazia maravilhas em nome do Senhor Deus. E todas as vezes dizia: eu não falo de mim, eu falo de Deus. Agora, lembra que eu falei que no Monte Sinai é dada a autoridade ali que o próprio Deus aparece e fala ao povo para que isso sirva de testemunho? Isso faz parte de um padrão de Deus, porque Deus, quando Ele vai dar a autoridade, Ele faz isso em público. Em Mateus 3, do verso 13 a 17, o batismo de Jesus: assim que Jesus é batizado, que Ele sai das águas, os céus se abrem, o Espírito Santo desce como uma pomba, e Deus fala: esse é o meu Filho amado, a qual me comprazo. Mais uma vez, uma manifestação pública de autoridade. Como é que eu não vou crer que as Escrituras apontavam para o Cristo?
Se tudo diz a respeito dele, se todas as coisas apontam para o Senhor Jesus Cristo, e aqueles judeus e aquelas pessoas não enxergavam isso, eles não perceberam isso. E como diz a Escritura no início do capítulo, diz, e os próprios irmãos não criam nele. Não criam nele. E para vocês entenderem, para que nós possamos entender de que esse evento do batismo de Jesus, em que Deus fala que este é o meu filho amado, ele é tão importante, ele marca uma divisão, inclusive, entre aqueles que seriam ou não apóstolos. Porque quando eles vão escolher um novo apóstolo, porque Judas se desviou, e você pega Atos, capítulo 1, verso 21 e 22, qual é o critério? Aqueles que estavam com Jesus desde o batismo. Ou seja, aqueles que testemunharam o próprio Deus falando a respeito de seu Filho amado. Então toda a Escritura, toda a autoridade é dada ao Senhor Jesus Cristo. Não há como não crer, não há como não recebê-lo como nosso Salvador. Até porque isso, receber o Senhor e reconhecer de que, como Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus, quando ele é questionado o que as pessoas têm falado dele, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, o Cordeiro de Deus, é um critério para que você receba o selo do Espírito Santo. Porque depois você vai ler na Escritura, não entristeçais o Espírito Santo, a qual fostes selados para a salvação. Por isso que nós temos que divulgar esse Evangelho. Nós temos que falar a verdade de Deus, que é e aponta para Jesus Cristo. E como diz em Romanos 1, 16, 17, o próprio Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, ou seja, de toda a humanidade, porque esse pensamento entre primeiro judeu e depois do grego era um pensamento da época que era limitado. Nós sabemos que esse pensamento hoje ele é amplo, de que o Senhor Jesus Cristo veio salvar todo aquele que crê em qualquer nação, em qualquer lugar, em qualquer casa, independentemente dos pais que você teve, dos avós que você teve, o seu dobrar de joelhos diante do Senhor Jesus Cristo muda as gerações que virão depois de você. Pessoas que até então talvez não teriam salvação através de você, e aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de você na sua vizinhança ou na sua casa, transformará a vida de pessoas, transformará o futuro de outras pessoas. Amém? O que nós não podemos esquecer é a mensagem da cruz. Aquela afirmação de que o Senhor Jesus Cristo faz em Marcos capítulo 8, que daria um homem pela sua alma. E é interessante que a resposta vem 3 ou 4 versos antes, quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Por que ele fala da cruz? Porque se nós não crermos, como diz as Escrituras, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e de que ele se entregou por nós, de que aquele corpo foi entregue a nosso favor, e de que aquele sangue derramado faz a expiação do meu e do seu pecado. Como diz em Romanos capítulo 5, que o nosso caminho natural seria a morte eterna, mas mediante a Cristo Jesus, nós tomamos uma nova família. Nós fazemos parte de uma nova família. E tudo isso aponta para a cruz. E a mensagem da cruz está claramente em Colossenses 2, verso 13. E a vós outros que estavam mortos nas nossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne,
vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava como ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando dos principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Irmãos, a nossa salvação, ela veio através da morte de um inocente, que não tinha pecado, mas que se entregou no meu e no seu lugar. Se nós hoje vestimos o manto, uma nova roupagem de justo, essa roupa foi herdada de um inocente que morreu na cruz. E a nossa salvação baseia-se unicamente em seguir os ensinamentos deste crucificado, em apegar-se à verdade das Escrituras que diz que aquele homem morreu para que eu e você tivéssemos vida. Porque o verso seguinte, o 39 de João 7, diz que tudo aquilo apontava para o Espírito Santo e que aquele rio de águas vivas que fluiria do meio de nós seria a ação do Espírito Santo em nós, a proclamação deste Evangelho que salva e transforma pessoas, que muda e leva o pecador ao arrependimento, a transformação e aquela eterna luta interior, porque a marca de um cristão convertido é a eterna luta interior entre o velho e o novo eu, entre a antiga pessoa e a nova pessoa, restaurada, resgatada e fortalecida, e principalmente salva para a vida eterna, por conta de um inocente que se entrega no nosso lugar. Amém?